No DS Empresário Padrão de hoje, nós recebemos o Dr. Christian Silveira. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no nosso estúdio. O senhor que está aí na carreira como advogado há 24 anos, né? Muita experiência. Sim. Primeiro eu quero agradecer aqui o convite, a você, Ana Karina, e também a toda a diretoria da Rede DS. E eu confesso que eu estou aqui prestando serviço para essa empresa também há bastante tempo, aproximadamente uns 15 ou 16 anos, e eu sou muito grato pela confiança que eles depositaram em mim. E eu estou aí na estrada já há 24 anos. Vamos falar um pouquinho lá desde o começo da carreira, doutor. Como que você foi parar no direito, né? Primeira pergunta. Eu não venho de uma família que tenha advogados. Eu acho que sou o primeiro advogado da família. E eu, quando muito jovenzinho, assim, ainda adolescente, não sabia muito bem, como todos os jovens, não sabia muito bem o que queria fazer. Então, eu sempre pensei em alguma coisa ligada a uma profissão que eu pudesse fazer algo pelas pessoas. Então, pensei muito no início em alguma coisa relacionada à área da saúde. E depois eu sempre via nos filmes dos advogados e tal. Falei assim, vou tentar direito. E aí eu comecei a fazer a faculdade e acabei me apaixonando pelo direito, pela profissão, e estou aí desde... E aí, onde foi o primeiro estágio? O senhor acha que foi determinante esse estágio para sua carreira? Eu comecei a estagiar numa empresa aqui de Suzano quando eu estava já no segundo ano da faculdade. E aí estagiava lá com uma advogada que era fixa era a doutora Gilmara, fixa no escritório, e o doutor José Raimundo dava uma assessoria para essa empresa. Então ali aprendi muitas coisas, aprendia muito do ramo trabalhista, e aí segui. Isso foi determinante porque me ajudou muito, porque o estágio ajuda muito o jovem, o estudante, tanto que logo quando eu terminei a faculdade, eu já passei no primeiro exame da ordem. Na primeira? A primeira vez que Eu prestou, me passou? formei em dezembro de 99, já em novembro eu prestei a primeira fase do exame, depois já no ano 2000 a segunda fase. A segunda fase você escolheu qual? Eu escolhi trabalhista porque era uma área que eu tinha bastante familiaridade, porque eu trabalhava nessa construtora e a gente tinha bastante questões trabalhistas para resolver ali. E aí você foi fazer especialização em empresarial, condominial e imobiliário? Eu trabalhei depois que eu me formei, aí eu fui para o escritório do Dr. Zé Raimundo e lá eu trabalhei com ele durante 12 anos. E lá ele atendia muitas empresas também, então acho que essa parte do empresarial vem muito de lá. E ele também fazia muitas outras áreas, fazia penal também. Eu sempre gostei muito de penal, sempre gostei de estudar o direito penal, mas não é às vezes a gente fala que a gente é meio que escolhido na área, sabe? Eu nunca tive muitos clientes criminais, mas eu sempre gostei da matéria e gostei de estudar. E lá ele tinha alguns processos criminais e eu estudava também, gostava bastante. E depois desses 12 anos que eu fiquei lá com ele, acabei saindo, montando escritório lá no edifício Colômbia mesmo. E aí continuei sempre vindo empresas, muitas empresas, e depois comecei a atender muitos condomínios também. E aí? Aí, depois de algum tempo que eu já começaram a vir vários condomínios, aí eu decidi que eu queria fazer uma especialização na área. Aí eu acabei fazendo uma pós-graduação em Direito Imobiliário e Condominial. Você também foi advogado do ano em 2023, né? Foi 2013. 2013. Para mim foi uma grata satisfação, porque é um prêmio que os próprios colegas de profissão elegem aquele colega que vai receber essa honraria da Câmara Municipal, que está prestes a ser entregue agora. Então, para mim, foi muito satisfatório ter o reconhecimento dos colegas de profissão. O nosso presidente da OAB, o Fabrício, ele diz que só um advogado conhece o outro advogado, sabe a vida do outro advogado. E é uma profissão, muitas vezes, um pouco difícil, desafiadora, mas é muito gratificante receber esse reconhecimento dos colegas, foi muito bacana. E você fala que a advocacia é como um sacerdócio, explica essa frase pra gente. Eu digo que é um sacerdócio porque demanda muita disciplina, demanda muito estudo, o direito ele muda frequentemente. Eu digo que a sociedade muda mais rápido que o direito tem que vir acompanhando as mudanças da sociedade. Como eu disse antes, eu saí da faculdade no ano 2000 e
durante o período da faculdade, eu estudei, por exemplo, um Código Civil que era de 1916. E eu me formei em 2000. Aí, no ano de 2002, veio uma mudança extremamente significativa em toda a legislação. Então, fazia 2 anos que eu tinha me formado, então eu tive que parar, estudar tudo de novo. E agora, Uma depois profissão bem desafiadora, né? dinâmica e desafiadora. Agora, a gente está em 2002, a gente, para ter uma mudança significativa, demorou 86 anos. E agora, de 2002 a 2024, a gente tem outra mudança muito significativa, porque a sociedade mudou muito, especialmente depois da pandemia. Então, a legislação está em frequente mudança e o advogado tem que estar atento a tudo isso para poder entregar, assim, o De que melhor forma para cada E de que cliente. forma que o advogado pode causar um impacto social na sociedade? Sabe o que eu costumo dizer? É que, assim, na Constituição Federal, a única profissão descrita na Constituição Federal é do advogado. Lá no artigo 100, não tem outras profissões lá. No artigo 133 da Constituição, ela diz assim, ó, o advogado é indispensável à administração da justiça. E o que isso quer dizer? Porque sem a presença do advogado não existe justiça, e sem justiça não existe democracia. Então, eu costumo muito dizer, quando a gente entrega as carteiras lá na OAB, que o advogado tem que entender a relevância que ele tem perante a sociedade. O advogado é a pessoa que fala pelo cidadão perante o Estado, juiz. O advogado é a pessoa que defende aquele cidadão. Existe lá o juiz que vai julgar, o promotor que, em determinados casos, vai acusar, mas o único que te defende, o único que defende o cidadão é o advogado. Então, o advogado tem uma extrema relevância para a sociedade. Eu costumo dizer também que o advogado ele tem que estar em todos os lugares, sabe? A gente aqui, por exemplo, em Suzano, através da OAB, a gente tem a presença de um advogado em todos os conselhos municipais, sabe? Você é vice-presidente da OAB, isso Hoje sou né? vice-presidente nessa gestão. E eu entendo que a sociedade deve entender também que a presença do advogado é indispensável e a sociedade tem que sentir falta do advogado em todos os setores, sabe? Eu acho que isso é muito importante para as pessoas, porque o advogado, ele, além de ser a sua voz, ele defende direitos, um dos direitos mais, ou vários direitos mais importantes da sua vida, que é o seu patrimônio, a sua liberdade, a sua família. Então, o advogado é extremamente importante para a sociedade. Você é apaixonado pela profissão, né, doutor? Eu gosto muito de ser advogado. Depois que quando você faz direito, você abre um leque de possibilidades para outras coisas, para concursos ou para outras carreiras, porque o direito te dá uma visão macro de todas as coisas, porque você estuda várias áreas do direito, família, contratos, imobiliário, penal, tributário, previdenciário. Então, esses ramos, eles te ajudam em várias outras coisas. Às vezes, a pessoa estuda direito e vai ser empresário, mas ele estuda direito para conhecer a legislação. Então, eu acho que o direito, para mim, advogar é uma coisa assim... Sei lá, eu não consigo nem te falar porque sou extremamente apaixonado pela advocacia. Dá para assim, perceber. sabe? E aí você fala justiça, compromisso e responsabilidade, né? Que são as palavras que você usa para definir a advocacia. Eu uso para definir essas palavras porque a justiça é o que a gente sempre busca, né? Quando a gente vai defender alguém. Compromisso é a questão de você estar sempre atento a tudo de novo e às legislações e ao estudo e aquilo que você pode proporcionar para o seu cliente. E a responsabilidade é que quando você fala por alguém, a responsabilidade grande, né? é muito grande, sabe? Então a gente tem que ter um cuidado especial, porque às vezes a pessoa que senta lá na minha mesa, na minha frente, para ela eu sou a última esperança dela. Então esse é o sentido da responsabilidade, sabe? E você acabou indo para o direito empresarial, imobiliário e condominial, né? Uhum. Por que você foi para esse lado? Na verdade, o que acontece? Acabei sendo muito procurado por empresas e depois comecei a atender alguns condomínios também e Foi acontecendo. foi acontecendo, Assim, o que acontece? Direito empresarial, eu atendo empresas, mas também
tem a parte do sócio, tem o sócio lá que em algum momento acontece por exemplo, um divórcio ou uma questão de inventário que cai já um pouco no direito de família. Então a gente acaba atendendo também. E você, no direito condominial, tem alguma história que marcou a sua vida? Ou ao longo aí da carreira, alguma história de cliente? Né, os condomínios é uma coisa muito particular, assim, sabe? Porque eu costumo dizer assim que os condomínios, eles são aquelas micro-sociedades. Cada condomínio é diferente. Hoje, por exemplo, em São Paulo, a gente tem mais ou menos 60 mil condomínios. A gente tem condomínios que tem 5 mil unidades, como eu tenho um condomínio de 8 casinhas aqui. Então, cada condomínio tem a sua realidade e você veja, são pessoas diferentes, famílias diferentes, culturas diferentes que têm que viver num ambiente comum, muitas vezes. Cada um tem a sua área privativa, o seu apartamento, a sua casa, mas eles compartilham de toda uma área comum. Então, e o direito condominial, ele respalda quem? O morador? Ele respalda o morador, ele respalda a administradora, ele respalda o síndico. O direito condominial até é uma curiosidade, porque eu atendia muitos condomínios, aí resolvi me especializar e aí fui procurar uma pós-graduação. E aí eu não achava uma pós-graduação específica só de direito condominial. Só que o direito condominial é um ramo do direito que cresce muito. Por quê? E ele também está em diversas searas, porque quando o advogado advoga por um condomínio, você vai tratar de direito contratual, muitas vezes aquele condomínio vai ter que contratar uma empresa terceirizada, alguma coisa assim, o advogado vai atender na parte contratual. Muitas vezes o próprio condomínio ele tem empregados orgânicos, tem uma portaria orgânica, tem um zelador, então você vai atender também na área trabalhista e também tem a questão do direito de vizinhança, relação entre pessoas, então é uma seara assim bem uma abrangente. Mescla, né? E hoje você acredita, doutor, que todo empresário tem que ter um advogado? Tem que ter advogado até para tirar RG. Eu, assim, quando o empresário ele tem um advogado, quando o empresário ele tem uma assessoria jurídica eficaz, eu posso dizer que a chance de ele ter problemas diminui muito. Porque o advogado é a pessoa habilitada para estar lá e para orientar, para encaminhar, para que se faça as coisas da maneira legal. E fazendo as coisas da maneira legal, a gente não tem como errar. Eu sempre digo assim, ó, como que a gente não erra? A gente não erra se a gente segue a lei. Se a gente segue a lei, a gente não tem como errar. E qual que é a orientação que você dá para o jovem que está na faculdade de Direito hoje? Como que ele faz? Tem alguma dica para fazer a escolha de qual caminho seguir dentro do direito? É muito difícil a gente dar uma dica de escolha, que cada um tem talvez uma aptidão em alguma matéria, cada um às vezes é muito apaixonado pelo direito criminal ou direito civil. Criminal acho que é a paixão de todos, né? Todo mundo gosta muito do criminal. Mas eu digo que a profissão de advogado é uma profissão extremamente difícil, mas ela é muito compensadora, sabe? Porque a gente às vezes tem a oportunidade de mudar a vida das pessoas através de um processo, através de uma ação. A gente tem a possibilidade de dar liberdade para uma pessoa que perdeu a liberdade injustamente. A gente tem a possibilidade de entregar um filho para uma mãe ou para um pai, sabe? Então, essas coisas são extremamente gratificantes, assim. E além de vocês, além dessa questão da escolha dentro da advocacia, tem a questão de empreender. A maioria dos advogados são empreendedores, né? Hoje é necessário ser empreendedor. Como que é essa questão do empreendedorismo para você, do empreendedorismo para você? Sim, a advocacia ao longo do tempo ela mudou muito, né? Hoje as coisas são muito mais dinâmicas e depois da pandemia muitas coisas também mudaram e fizeram com que as coisas
fossem diferentes, sabe? Antigamente você via a figura do advogado, um rapaz ali sentado de terno, gravata no escritório, um monte de livro e tal. E hoje, através das redes sociais, você vê algumas figuras um pouco diferentes, as coisas muito mais modernas. Então, os advogados jovens muito atentos a esse novo formato. Hoje a gente tem muita coisa de inteligência artificial, então a necessidade de empreender e de entender esse novo caminho da advocacia é muito importante. E assim, a gente tem que entender hoje a advocacia realmente como uma empresa, sabe? Que a gente precisa tratar ela assim, porque a necessidade do advogado também crescer. E ele ser empreendedor, então, é uma necessidade hoje, Eu né? acredito que sim, sabe? Porque diante desse novo mundo, dessas novas fórmulas de comunicação, é muito importante o advogado aparecer também, sabe? Então, rede social, você Eu tá tenho um dentro. pouco de dificuldade na rede social, mas eu tô lá. É importante, né? Sim. Ganha visibilidade, né? Eu queria saber também quais são os próximos passos aí na sua carreira. Eu quero continuar advogando bastante tempo e a gente sempre. No seu escritório você tem sócios Eu tenho ou tem parceiros comigo, colaboradores? tenho parceiros que trabalham comigo, tenho coisas que eu mando para outras pessoas, tem pessoas que me ajudam lá. E a ideia é sempre prestar o melhor serviço para o cliente, sabe? E também é uma coisa que é até importante para o jovem, às vezes, saber, porque às vezes o jovem, na ânsia de ter muitos clientes, também pode acabar se perdendo um pouco. E eu sempre procuro dizer que a gente tem que ter o pé no chão, e não adianta você ter muito cliente e também não prestar um serviço adequado a todos, né? Então a gente tem que estar atento para isso. Eu quero continuar advogando por muitos e muitos anos. E como vice-presidente da OAB, assim, o que você almeja para o futuro da advocacia aqui do Alto Tietê? Eu vou falar para você que nessa gestão que vai se encerrar agora em dezembro, são 3 anos de gestão. Eu participo dessa gestão com o Dr. Fabrício, o Dr. Edjane, a doutora Gabriela e o Dr. Renan. São pessoas incríveis e a gente conseguiu, nessa gestão, coisas significativas para a advocacia. A gente conseguiu uma sede nova para a advocacia. Bem bonito, por sinal, né? A gente fez vários simpósios, muitas palestras e o que a gente sempre quis foi que sempre trazer questões de valorização à advocacia, de valorização ao advogado, porque isso é muito importante, sabe? Como eu disse, o quanto importante o advogado é para a sociedade e a gente tem que valorizar o advogado cada dia mais. Então a gente tem um plano, e já tinha esse projeto e quer continuar com ele, de valorização da advocacia. E aí a gente vai entrar numa nova gestão agora, a gente tem uma reeleição, a gente vai continuar com uma pequena mudança agora, entra a doutora Antônia na diretoria. E a gente pretende continuar trabalhando e entregar o melhor para a advocacia, sabe? O trabalho lá na OAB também é um trabalho voluntário, são de pessoas que gostam da advocacia, que gostam do advogado, pessoas realmente comprometidas com a classe e com a profissão, e eu tenho certeza que isso vai render, sim, bons frutos para a advocacia, porque essa diretoria tem pessoas realmente especiais, assim. Engajadas, né, na Sim. causa. E o que você valoriza num profissional, seja ele advogado, seja ele experiente ou inexperiente? A gente valoriza todas a classe inteira, né? O que eu digo sempre que a gente tem que trabalhar com ética. Eu fui muito tempo, participei do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, sabe? A gente tem que sempre trabalhar com responsabilidade, que é uma das palavras que tem ali, que identificam a justiça, e com a ética, sabe? E então, trabalhar com a ética acaba valorizando também toda a classe, né? Porque um advogado antiético, ele acaba
criando problemas para uma classe inteira, ele não cria problema só para ele. Durante muito tempo eu tive também no Tribunal de Ética, e eu costumo dizer que o Tribunal de Ética também às vezes salva alguns advogados jovens que acabam caindo em alguma cilada, assim, por uma inexperiência e tal. E eu digo sempre procurar seguir os preceitos éticos e estar atentos às suas prerrogativas, as prerrogativas do advogado, que é muito importante, que a prerrogativa de um advogado, ferida a prerrogativa de um advogado, se fere a prerrogativa de todos. Né? Então, o advogado precisa ser advogado de si mesmo e suas prerrogativas e advogado de todos os outros quando defende sua prerrogativa. E dá uma dica para quem vai prestar a prova da OAB. Dica de ouro, hein? Dica doutor? de ouro é estudar. Não tem outro jeito, né? Não tem almoço grátis. Tem que estudar. Porque muita gente fala que é difícil, né? É um exame muito difícil, é um exame... Mas é importante para validação, né? Muito temido pelos estudantes. Às vezes o estudante, ele sabe muito, mas o que atrapalha às vezes é o nervosismo na hora da prova. Por causa da pressão, né? Por causa da pressão, que é realmente um exame extremamente difícil, mas é necessário também, sabe? Uhum. Porque ele te dá aptidão para atuar. Eu digo que Porque você vai se preparando para prestar a prova, e depois você vai sair e vai estar preparado para atuar. Assim, tecnicamente você foi aprovado no exame da ordem, você pegou a sua carteira, você está pronto para trabalhar. Tecnicamente você está pronto para ir fazer uma sustentação oral lá no STF, se for necessário. Uhum. Então, você tem que se preparar, não tem outra saída, né? Tem que estudar, e o que eu posso dizer é que a gente não para de estudar nunca, então a gente tem que estar acostumado, tem as mudanças legislativas, as mudanças de entendimento, de interpretação da lei. A gente tem hoje a gente vê muito no noticiário mudanças de interpretação, hoje tem muito no noticiário decisões do STF que mudam o entendimento de determinado assunto, então é muito dinâmico, então a gente não para de estudar nunca. Tá certo, doutor. Eu queria que o senhor deixasse as redes sociais, então, suas redes, onde as pessoas podem encontrá-lo, o endereço também físico, né, que muita gente acaba procurando físico. Hoje, há 24 anos, eu estou lá no Edifício Colômbia, Rua Baroela 544, e as redes sociais, o que eu acabo usando mais, acho que eu tenho Facebook e Instagram, o que eu acabo utilizando mais é o Instagram, é o @ChristianSilveira, e aí eu estou lá nas redes. Tá certo, doutor, obrigada, viu, por participar aqui com a gente do DS Empresário Padrão. O doutor Christian Silveira veio aqui, falou várias informações sobre a sua carreira, contou um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, sobre a sua história, hoje vice-presidente da OAB, e a gente fica por aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Até mais.